Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Eng Plus Construtora e Incorporadora. Olá, este é o programa Constru Business e eu sou Roberto Barroso Filho. É uma grande satisfação contar com a sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre organização e paisagismo. Nossos convidados são Alessandra Vieira, Personal Organizer, Kleber Celino, diretor da Kleber Flores. Muito obrigado pelas presenças. Alessandra, existe algum método ou fórmula que ajude na organização de uma casa? Então, eu acredito que hoje existem pessoas que elas são organizadas por si só. Então, elas conseguem tocar a vida dela normalmente. Por acaso, elas já têm essa noção e conseguem ter uma vida normal, conseguem ter sucesso no trabalho, mas tem outras que precisam de uma organização. De repente, algum fato que aconteceu na vida, mudou a vida dela e a vida dela começa a ficar transtornada, de forma que ela precisa de uma profissional que possa ajudar nessa tarefa, né? E a Personal Organizer, ela faz isso. Então, existem técnicas de organização que podem estar te ajudando na organização residencial ou até mesmo no comercial. Bem interessante. Mas a organização de uma casa no geral, dos armários no geral, na disposição de algumas peças e no geral todo, não só de cômodos, não só de armários, uma organização no geral, de uma casa e escritório, arquivos no escritório. Sim, isso? Também. Pode ser uma organização de uma casa, onde você organiza a casa inteira de maneira que ela fique mais produtiva, mais prática para o seu dia a dia, que ela realmente funcione e que tudo tenha o seu lugar, que tenha o seu lugar, porque na hora que faz a bagunça, que você consiga retornar ao lugar novamente para aquela bagunça não retornar. E esse método, essa técnica, você pode estar aplicando também no seu comércio, no seu escritório, de maneira que a sua vida fique muito mais prática, que você consiga ter tempo para fazer coisas que você não consegue hoje. A gente estava até comentando aqui em off, antes do programa, né? Por exemplo, um salão de beleza, né? Para organizar todos os esmaltes, aquelas dezenas de esmaltes, shampoos. Porque normalmente o salão de beleza é complicado, trabalha com muitos produtos diferentes cores, né? Então, acho que é importantíssimo o trabalho de uma profissional para organizar esse tipo de estabelecimento. Com certeza, já tive essa experiência de organizar um salão de beleza e nesse momento você faz um descarte de tudo que tem lá dentro, de todos os materiais. Então você encontra produto vencido, produto que de repente não está exposto num lugar que não chama muita atenção. Então a gente faz uma triagem de tudo que tem nesse ambiente, tira tudo que está vencido, todos os produtos que não servem mais, faz doação se necessário, existe o desapego, muda a energia do salão, a produtividade dos trabalhadores aumenta, o ambiente fica muito mais clean, os clientes percebem e começam a aparecer com mais frequência, consequentemente o lucro para o salão também aumenta. Então, é tudo muito positivo quando existe a organização. A gente pensa numa despesa, mas essas despesas se revertem em benefício e, às vezes, até do desperdício, né? Evita o desperdício de recursos, né? Com certeza. Então, de repente, você organiza todos os produtos de beleza, todos os shampoos, por exemplo, e você percebe que tem um monte vencido. Ok, esses não dão para você utilizar mais. Mas tem uns outros que estão perto do vencimento e estão ali e você não está utilizando. Então, você lança uma promoção daquilo lá e já acaba com aqueles todos. Então, assim, você começa a ter ideias, o quanto a organização te ajuda. Muito bom, muito bom. Kleber, vamos falar um pouquinho das espécies mais utilizadas no jardim dos condomínios, né? Existe alguma tendência, existe alguma planta, algum tipo de vegetação mais utilizado, que o pessoal vem pedindo mais ao longo do tempo? Hoje em dia, a gente tem feito mais jardim mais clean, né? Antigamente a gente pegava alguns jardins mais antigos, onde ele tinha muita mistura de plantas. Porém, dessa forma, dificilmente você consegue identificar qual é qual. E hoje a ideia, trazendo mais a modernidade, é você trabalhar com menos tipo de espécie, né,
para que essas poucas espécies que estão no jardim se destacam mais, né? Planta, é gosto, né? Muitas das vezes a pessoa tem uma planta de um gosto específico e quer que ela esteja no jardim, né? Mas muitas das vezes também o consultor, o proprietário deixa a gente à vontade em elaborar um projeto bacana para que fique bonito. São eles utilizados palmeira ravenala, palmeira washingtonia, palmeira leque, palmeira bismarckia, né, das espécies grandes, as palmeiras mais tradicional que é a palmeira imperial. Então, essas sempre você vai ver em alguns jardins, né? Isso plantas de porte grande. E aí a gente entra no porte médio, né? Aí entra fênix, palmeira fênix, né? Pata de elefante, que também se usa. Aí entra também os pinheiros, que são os pinheiros italianos, a caizuca, que também são espécies que ficam muito bonitas em alguns canteiros. E fora as outras espécies que são forração, né? Como a grama preta, que é uma das gramas que é mais utilizada hoje, porque ela não requer nenhum tipo de poda, né? Somente a limpeza. E aí entre os outros tipos de grama, que são a São Carlos, esmeralda e os outros tipos também. E aí você pode fazer um jardim com couro, você pode fazer um jardim mais monocromático, trabalhando com mais plantas verdes, mas jogando um pouco de cor com alguns tipos de folhagem, onde você pode usar alguns tipos de dracena, sendo pleomele, dracena tricolor. Então você consegue trazer cores sem você utilizar flores, né? Então aí tudo isso vai depender do que agrada mais ao cliente, né? E a importância de um projeto, acho que é fundamental, porque norteia, né, o seu trabalho, né? Sim, sim, com certeza. Assim, a gente colocando tudo isso em um projeto, a gente também consegue mostrar para o cliente uma perspectiva de como fica, né? Porque muitas das vezes a gente passa uma ideia, você passa um orçamento, mas você não consegue passar para o cliente o que vai ficar, né? Assim, um projeto elaborado com tipos de vegetação, área, tudo certinho, isso consegue dar uma visão melhor, né, para o cliente e para o espaço. Com certeza, eu sou sempre favorável a contratar um profissional para definir o que vai ser feito, sempre. Porque Sim. Facilita o trabalho de todo, de quem está contratando e de quem está executando o serviço, né? Com certeza, com certeza. Então, vou fazer uma pergunta para a Alessandra. Como funciona uma assessoria? Você já explicou mais ou menos o que faz? Por exemplo, eu estou na minha casa, eu preciso me organizar, aí o que eu faço? Eu procuro, contrato uma assessoria. Por exemplo, sua assessoria. O que é? Você tem algum questionário? Como é que funciona? Então, é assim, geralmente a pessoa me procura porque ela tem alguma dor, né? Alguma coisa incomoda ela. Ou, de repente, ela mudou a vida dela, ela não trabalhava e agora ela casou, ela trabalha, ela não consegue dar controle da situação da rotina da casa dela. De repente, ela ficou grávida agora e ela tem um filho agora e agora mudou a vida dela, ela trabalha fora, ela cuida da casa, da família e agora ela tem um filho. Então, é muito fácil virar uma bagunça e como ela se tornar produtiva para isso tudo. Então, ela vem com essa dor para mim. Então, eu pergunto, quando a pessoa me liga falando qual é a sua dor, o que te incomoda. Então, eu vejo qual o problema, de repente é só uma organização de guarda-roupa, porque ela é advogada e ela tem um monte de roupa e ela tem que estar pronta às 5 da manhã, às vezes. Assim, essa facilidade que a organização dá, para ela atrapalha muito, porque aquela bagunça toda ela não consegue, de repente, chegar em tempo e arrumada para os compromissos, por exemplo. Então, depende, cada situação é uma situação. Então, a pessoa me procura com uma dor, eu faço uma prévia por telefone, mais ou menos o que te incomoda, me apresento, faço algumas perguntas pessoais e se ela concorda, e aí eu marco uma visita técnica. Nessa visita técnica eu verifico tudo que a gente conversou por telefone, vejo todo o ambiente que a gente combinou, e aí, a partir daí, eu consigo dar um orçamento. Ótimo. Parece muito simples. Quando a gente fala, é botar as roupas nos armários. Eu conheço pessoas, que eu não vou citar o nome aqui, que conseguem ficar com as roupas passadas para guardar no armário 3, 4 dias e com a roupa que usa 2 dias para colocar simplesmente no armário. Vê como fica. E para sair de casa, perde meia hora para procurar a roupa que vai usar, essa uma, outra. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Parece simples, mas é muito mais complexo e muitas pessoas precisam dessa ajuda, dessa orientação. Exatamente. É isso? Bom, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre os nossos assuntos sobre vegetação, plantas de condomínio e também sobre a organização, os ambientes, armários, isso aí. Até mais.
Estamos de volta com o programa Constru Business, que hoje recebe Alessandra Vieira, Personal Organizer, e Kleber Celino, diretor da Kleber Flores. Bom, Kleber, que tipo de vegetação, que tipo de planta, de espécie é ideal para se colocar numa cobertura de um prédio? Cobertura, vamos lá. Então, Só um detalhe, a cobertura, nós temos a variação de intempéries, chuva, sol. Durante o dia, por exemplo, está 14 graus de manhã, de madrugada, e está 30 graus durante o dia, né? Essa tempestade, vento, né? Você pegou um fato bem crítico, né? O vento, né? Hoje aqui na nossa região a gente tem dias de ventos muito fortes, né? E onde muitas das plantas não resistem a esse vento forte, né? Assim, hoje o que eu indico para uma palmeira para colocar numa área de cobertura é fênix. É uma planta super resistente que o vento não vai estragar ela. Porém, alguns outros tipos de espécies, como patas de elefante, pleomele, são plantas super sensíveis, né? Que não resistem muito ao vento. Então, assim, quando a gente vai atender um cliente, a gente presta muita atenção nisso, não deixa o cliente escolher a planta por gosto, e sim pela necessidade do ambiente, entendeu? Porque hoje o que é mais crítico numa área de cobertura é o vento. E aí hoje a gente entrando na modernidade também, e para ganhar espaço, em vez de você trabalhar com plantas de vaso, a gente entra com a função de trabalhar com jardim vertical, onde ele dá um efeito visual maravilhoso, né? Onde está se usando demais. A gente tem feito muitos projetos paisagísticos de tanto jardim vertical natural como permanente. Então, assim, hoje vende mais do que vaso e planta o jardim vertical. Porque ele é de uma forma que você tem uma parede grande, onde você quer colocar um jardim vertical, você coloca. De repente você quer colocar vaso. Você coloca o vaso, dependendo do vaso, ele ocupa 1,5 m² do espaço. E hoje o espaço numa cobertura é fundamental, né? Uma pergunta, essa parede verde, ela pode ser feita com vasinhos ou normalmente a vegetação é fixada nessa parede, tem todo o material que absorve essas plantas? Como é que funciona? Então, existem várias formas de fazer o jardim vertical hoje. Hoje tem o greenhouse, que eles são blocos, né, cerâmicos, onde você planta a planta dentro dele, porém o espaço ele é muito limitado, né? Existe tanto de cerâmica como cimentício também. Existem alguns vasos plásticos, né, que tem uns que são encaixados um com o outro, porém esses também tem um pouco de espaço limitado. E tem um outro tipo que é o que a gente tem utilizado no nosso projeto, que é o vaso plástico simples, comum. Ele é um vaso meia-lua. Ele é um vaso onde a planta tem espaço suficiente para ele sobreviver, né? A planta não vai sofrer por conta do espaço e nem a caloria. E caso você queira entrar com um sistema de irrigação automática, também existe a possibilidade de você utilizar. E o custo-benefício disso hoje é um dos mais em conta que tem. Que esse seria esse sistema do jardim vertical com vaso plástico. É fácil a manutenção. Caso você venha precisar fazer a troca de um vaso desse, é muito simples, do que você talvez ter que mexer num jardim todo, às vezes por conta de um sistema de irrigação que foi feito num jardim vertical de um greenhouse. Aí, às vezes pode mesclar, né? Por exemplo, uma parede com os vasos, alguns vasos, uma palmeira, pertinente. Sim, sempre, existe essa possibilidade. O verde sempre é importante, sim. Dá uma vida, né? Sim, o verde, quando você entra com o verde no ambiente, ele muda totalmente, né? Ele, tipo, você pega um ambiente sem nenhuma planta, ele é um ambiente. Quando você coloca, parece que você deu vida para o ambiente. Então, muda totalmente, né? Então, eu acho que hoje, uma obra, quando ela é finalizada, ela só é finalizada quando tem um verde. Quando entra com uma planta. Aí você vê a beleza do local, né? Perfeito, perfeito. Alessandra, arrumação de armários. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Que dicas você pode dar para os telespectadores a respeito de organização de armários? Por exemplo, colocar algumas peças em cabides, gavetas. Lógico que depende muito de cada armário, de cada pessoa, mas, no geral, que dicas você poderia dar para uma boa organização simples de um armário de uma casa complicada? Tá. Para começar, eu acho que as pessoas deveriam de aplicar um pouco do desapego, né? Dar uma checada nas suas roupas, em tudo que você tem e fazer aquela limpa. De repente tem roupa que está para conserto ou uma peça, uma bolsa que está lá há muito tempo e você não usa e nem lembra dela. Então, fazer essa checagem de tudo. Faz o desapego, faz doação, coloca algumas peças para conserto. Detalhe, uma roupa que você não usa 2 anos, 1 ano, mas 2 anos, precisa ficar no armário? Você ficou 2 anos sem usar aquela roupa? É verdade. Então, desapega. Vamos lá. Vamos tentar desapegar, o menos é mais. Isso. Então,
Eu acho que 2 anos já deu um tempo para você analisar. Se você ainda está na dúvida, coloca ela numa caixinha, deixa ela guardada mais uns 6 meses e vamos ver se você realmente desapegou. Se não se desapegou, pode mandar ela embora. E aí, com essas peças que sobrarem, fez o desapego, fez a doação se for necessário, você vai se sentir super melhor, vai mudar a energia do ambiente, fez os consertos necessários, o que sobrou, algumas coisas de repente vão para o lixo mesmo, vão, né, descartar, e o que sobrou você categorizar aquelas peças, separar as peças que são iguais, unir elas, entendeu? De repente numa caixa, o que seja, já vai dar uma boa, você já vai conseguir dar uma organizada e depois dispor essas peças todas no seu guarda-roupa, no seu armário, o que for. As peças mais pesadas, que amassam muito, de repente utilizar cabides de madeira, que eu acho que elas ficam melhores, né? Ficam melhor dispostas e não prejudica a peça, coisa e tal. Agora, aquelas peças que amassam e para até otimizar espaço nos armários, uns cabides de veludo, também uns bem fininhos, eles também ajudam. Aquelas peças que podem ser dobradas, colocar em prateleiras, em gavetas, utilizar algumas colmeias, entendeu? Para peças de lingerie, que nunca param na gaveta e que bagunçam facilmente, de repente você pode usar essas colmeias. E aí tem uma porção de organizadores que podem estar te ajudando a como se organizar melhor aí nas suas coisas. Então, vou fazer uma pergunta. Pessoal, eu mudei recentemente para um apartamento pequeno, provisório, né? E eu não tenho onde colocar a minha roupa de frio. Tá. Então, eu coloco elas dobradas, uma prateleira lá em cima, e agora eu estou complicado. Está complicado porque está um pouquinho de frio, e eu tenho que tirar algumas roupas de lá, e o meu armário fica entulhado, entupido, amassando todas as roupas. Verdade. É uma solução se guardar essas roupas, por exemplo, durante a minha estação, quase assim, tipo 8 meses do ano, numa prateleira lá em cima, e só retirar no momento de frio, por exemplo? É uma estratégia para quem não tem espaço? Então, é uma estratégia e hoje em dia os apartamentos em Santos, eles são menores. Então, consequentemente, os planejados, existe muito apartamento planejado e você tem que se virar em colocar tudo lá dentro. Então, de repente, a pessoa não tem espaço suficiente e a gente acaba optando por colocar as peças de frio, mudou a estação, coloca as de frio para cima, mais difícil de pegar, e as de verão colocar mais para baixo. Mas, como nós temos essa época do ano que muda o tempo todo, eu acho que é interessante também colocar sempre as peças que você mais gosta e usa disponível junto com as outras que são de verão, porque o tempo muda muito e aí fica disponível para você utilizar. Muito boa dica. Kleber, qual é o período de manutenção de um jardim? Por exemplo, um prédio, lógico que tem contratos de manutenção mensal, mas qual o período que você julga necessário, de quanto tempo um jardim de um prédio, de um condomínio, ou mesmo de uma casa ou de um apartamento maior, que ele deve ser cuidado, deve ser revisado? De quanto tempo essa manutenção? Então, a gente cuida de alguns condomínios e em alguns a gente faz manutenção periódica a cada 30 dias, tem alguns que a gente faz em 15 dias e alguns semanais. Isso vai depender o tamanho da área, né, a proporção de plantas que vai ter no local para esse cuidado, entendeu? Mas o necessário no máximo é não deixar passar de 30 dias. Todo mês, então, uma manutenção no jardim? Todo mês uma manutenção. Poda, limpeza, pulverização de adubo, inseticida, ótimo. Entendeu? Porque o essencial, o adubo, ele tem que ser feito pelo menos a cada 30 dias, tanto o adubo como o inseticida, nas plantas necessárias. Poda de grama, se a gente entrar com essas gramas de poda, no verão elas têm que ser podadas no mínimo em 15 dias. No inverno elas conseguem segurar um pouco mais para poder fazer a poda a cada 30 dias. Quanto ótimo. Mais quente, mais cresce a grama. Nossa, muito obrigado. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Além das vinculações do programa na grade da TV Santa Cecília, você também pode nos assistir pelo Instagram, Facebook e YouTube. Basta digitar Constru Business TV. Alessandra, eu vou pedir 2 ou 3 atitudes para você indicar para a gente 2 ou 3 atitudes que o telespectador pode adotar para ter uma casa mais organizada, melhor organizada. Tá. Eu acredito que tudo tem que ter o seu lugar. Então, se alguma coisa na sua casa não tem lugar ainda, arrume. Nem que seja um organizador, uma prateleira. Reserve 15 minutos ou 20 para colocar tudo no lugar por dia. Então, é uma forma de a bagunça não voltar. E
Tire todas as embalagens, papéis, tudo que estiver acumulando dentro das gavetas, principalmente em banheiro que tem muita caixa de pasta de dente. Então, essas coisas, evita, tira tudo. Isso tudo também ajuda muito na bagunça. Os organizadores que estão disponíveis aí na internet tem um monte, eu acho que dá para utilizar bem. Eu acho que é isso, acho que já dá para fazer muita coisa. E também jogar aquilo que não se usa mais fora, isso sempre precisa pegar em tudo, né? Porque às vezes eu tenho fone de ouvido lá que já está quebrado, né? Que eu não uso há 5 anos, e radinho que eu vou nos eventos do Rotary por aí, que sobra aqueles radinhos que só usam em evento, que fica ocupando espaço, ou doa, né? Exatamente, foninho de ouvido de viagem, a gente guarda. Então, assim, pega uma gaveta para começar, uma gaveta, e dá uma olhada em tudo. Dá uma olhada, faz o desapego, você vai ver que o benefício é tão bom, que você vai começar a fazer outras coisas também, outros armários. Lembrando disso, eu tenho na minha casa 3 prateleiras daquelas bolsinhas que a gente recebe de avião. Então, doar para uma creche, para uma entidade, né? Não é isso? Exatamente. Isso é uma forma simples de começar a organizar, né? Exatamente. E como você vai se sentir bem fazendo isso? Então, vale a pena esse desapego, essa organização. Começa por uma gavetinha, uma que seja, você vai ver que vai dar uma diferença enorme na sua vida e para o próximo também. Kleber, fazer uma pergunta a respeito de hortas comunitárias nos condomínios e mesmo de telhado verde, né? Que está sendo adotado. O que você pensa a respeito, por exemplo, do cultivo comunitário de hortelã, de vários outros, alface, Você acha isso interessante, é fácil de cuidar? A sua empresa também faz essa implementação, esse cuidado, dessas dicas? Sim, eu acho muito bacana, muito interessante. Uma que você vai ter tudo natural, né? Para você que mora no condomínio, caso você queira fazer algum prato e vai precisar de um manjericão, um alecrim, qualquer tipo de tempero, e você poder usufruir disso fresco, né? Eu acho uma situação bem bacana, né? Em alguns condomínios que a gente cuida já tem, né? Isso é bem bacana, bem legal. E só lembrando, né, a população que temperos, esse tipo de horta não pode ficar em ambiente fechado, eles precisam de sol e bastante água. Muitas das pessoas às vezes compram esse tipo de condimentos e quer manter numa cozinha fechada, distante de claridade, distante da luz, isso prejudica muito a planta e é por isso que acaba morrendo. Então, esse tipo de planta precisa de sol. Tá, uma varanda, por exemplo, é possível? Sim. Aquelas varandas enormes que são abertas, sim, claro. Sim, mesmo que é fechada, né, mesmo sendo fechada com vidro, ela fica aquela estufa, a gente só pede e orienta para molhar bastante, né, porque aquilo fica uma estufa e acaba desidratando a planta, mas sem problema. Tendo sol, claridade é o suficiente para a planta, aí só não pode esquecer de regar. Tá. E os telhados verdes, que isso ajuda telhado com vegetação com grama, que seja, que ajuda a baixar a temperatura, ecologicamente é correto, você tem uma área verde, ajuda a absorver o calor, a umidade. Você já fez em algum prédio esse telhado verde com grama? Então, já tive algumas solicitações desse sistema, né? Porém não aqui no litoral, né? Tem uma arquiteta que tem um projeto, né, para um prédio que vai lançar aqui em Santos, ainda no futuro, e a ideia é fazer toda a fachada do prédio praticamente com verde e também fazer o telhado verde no prédio. Porém, assim, a gente tem que pensar na praticidade, né? É um serviço bem delicado, né, onde ele se dá muita manutenção. Então, hoje, aqui no litoral, ainda não vi ninguém implementar isso, né? Mas já vi em alguns locais em São Paulo, fica muito bonito, muito bacana e, lógico, ecologicamente, você acaba não trazendo caloria para quem vai estar no prédio, isso ajuda muito, né? E fora, esteticamente, você vendo de cima, isso fica muito bonito, né? Muito bacana. Muito bom. Alessandra, organização de despensa das cozinhas, né? Onde aqueles mantimentos antigos, né? Isso gera uma economia grande para o morador, porque além dos produtos, né, que vão vencer, a utilização dos produtos com prazo de validade próximos, tal, até no mercado, quando você vai fazer compras, né, você sabe o que tem, né? Qual a importância que você julga desse cuidado também com essa área da cozinha, da despensa? É muito importante. Na organização da despensa, por exemplo, você gera muita economia, porque você, quando organiza tudo, você consegue ver todos os alimentos que estão vencidos, né? Então, você consegue descartar tudo isso. E aí você olha as validades e aí acaba organizando de forma que o produto que está mais para vencer coloque na frente e aqueles com a validade mais estendida atrás. E de maneira que tudo fique visível.
Tem organizadores que ajudam se o seu armário não ajuda, então deixa tudo visível e aí você consegue, quando você vai fazer uma compra, você olha o seu armário antes e vê o que realmente está faltando e aí você faz uma compra mais assertiva e não gasta dinheiro à toa. Não compra uma coisa que de repente já tinha dentro do armário. E aí gera economia. Com produtos também com a validade perto de vencer, você compra mais produtos, que você vai acabar não consumindo aquele. Exato. E então... aí começa a virar baguncinha, ainda mais com produto vencido, né? E aí não é legal. Uma organização sempre é importante. É muito importante. Ajuda muito. Com certeza. Kleber, plantas e animais, pets. Existe alguma planta que é nociva a um cachorro, por exemplo, a um gato de casa, que ele pode comer, pode passar mal, dar alergia? Sim. Uma das plantas mais perigosas para animal é a Comigo Ninguém Pode, espada de São Jorge. Olha! Algumas plantas que soltam leite, né, um líquido, esse leite gosmento, ele é muito perigoso para os animais. Podem até morrer, se por uma ocasião ingerir, né? Tinha uma máxima, né, quando eu era pequenininho, né, faz tempo, que não podia ter plantas dentro de casa, principalmente nos quartos, né? Ter várias plantas dentro do quarto. Essa preocupação existe? Era lenda? Como é que... Existe. Assim, plantas de cheiro, né? Como vou citar duas, assim, que a angélica e o lírio, são plantas de flores de cheiro muito forte. E isso, querendo ou não, prejudica um pouco a gente, né? Então, assim, existem alguns outros tipos de planta que não exalam nenhum tipo de cheiro. Eu não vejo problema de ter, né? E nunca tive nenhum problema com nenhum cliente em tendo flor, tanto na sala, no quarto, tendo esse tipo de problema, entendeu? Mas existe sim. A planta de cheiro, ela prejudica com certeza. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito ao Kleber e à Alessandra pela presença. Quero agradecer a todos os telespectadores, a audiência e dizer que nós estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Abraço, até a próxima semana. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Angeplus Construtora e Incorporadora.